Desde muito nova, eu sempre gostei de cabelo cacheado. Eu renegava meus cachinhos desde muito nova. Então, a primeira vez que eu alisei meu cabelo foi com chapinha. Eu tinha meus 10 anos de idade quando eu tive minha primeira chapinha. Então, eu passava a chapinha na cabeça todo santo dia eu alisava o meu cabelo. Eu retocava, eu ia lá, olhava, ficava vendo se não tinha um cabelo cacheado, porque senão eu ia lá e passava a chapinha. E foi quando eu conheci os produtos químicos, né? Na época começou a surgir bastante produto químico para poder alisar o cabelo. E a minha primeira experiência foi aquele produto da High Life. High Life, deve ser isso. Passei High Life no cabelo. Na época, eu já era um pouquinho maior de 10 anos. Eu acho que eu tava na parte da minha adolescência. Não vou lembrar direito, mais ou menos a época, mas eu tive por muito tempo o uso do High Life. Fiz High Life, eu acho que eu tinha 10 anos, quando a minha experiência com chapinha, creio que eu tinha uns 15 anos mais ou menos, que eu passei a conhecer o High Life, então eu passava High Life no cabelo. Fiquei com o uso do High Life por muito tempo também. E só que o High Life era aquele produto que ele só abaixava o volume, ele não tinha aquele efeito liso mesmo. Então, para mim ter aquele efeito liso, eu tinha que acabar usando a chapinha também, que era uma coisa também que me incomodava, porque por mais que, por conta dos meus gostos por cabelo liso, eu era escrava da chapinha todo dia, então era uma parte que eu odiava, ter que ficar lá com a chapinha fazendo, esticando o cabelo, nossa, cansava demais. Porém, era o sacrifício que eu tinha que ter para poder ter o cabelo liso. Então, fiquei por muito tempo com o uso do High Life, porém ele não tinha o resultado que eu queria, né? Porque o que eu queria mesmo é aquele produto que esticava o cabelo mesmo, e o High Life ele não tinha esse poder. Então foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre produtos químicos e conheci o famoso henna. Na época o henna era bem querido no meu bairro, porque na rua da minha casa tinha uma cabeleireira que ela só usava henna no cabelo da filha dela. O cabelo da filha dela era bem mais crespo que o meu, bem mais crespo que o meu. O cabelo dela era aquele crespo assim, de armar mesmo, sabe? E ela usava henna no cabelo da filha dela, e o cabelo da filha dela ficava lindo. Ficava ficou muito baixinho, e aquilo lá me encantou, né? Porque como eu conhecia como era o cabelo da menina, e depois com o uso do henna, eu, tipo, fiquei muito impressionada. Gente, não sei se vocês sabem que o henna, ele é um produto que que é com uso contínuo dele para poder alisar. Tipo, não, vou corrigir minhas palavras. O henna você tem que passar gradativamente para ele poder alisar o cabelo. Cada retoque você vai vendo a diferença e o resultado do produto. Então, eu resolvi experimentar o henna. O henna foi tipo, foi uma experiência melhor que o High Life, né? Apesar que os dois era prejudicial pro cabelo, né? Eu não sei, para quem conhece ou sabe, eles são produtos que danificam muito o cabelo, pelo menos foi pro meu. Mas, enfim, aí eu passei o henna, né, por muito tempo também. Eu fiquei com o henna mais ou menos o High Life, eu usava ele eu usava ele até até os meus 19 anos. Foi de quando eu casei. Eu parei de usar o High Life, né? Porque o High Life tava. Não tinha um resultado significante pra mim, aí eu parei de usar ele. Então, dos 19 em diante, eu passava henna no cabelo. O henna,
eu fiquei usando até os meus 24 anos, o Rena. E detalhe, gente, eu não sei como que eu não fiquei careca. Porque, assim, de todos desses dois produtos que eu falei pra vocês, o, o Renner ele não pode ser usado por cima de outra química. Eu acho que na verdade nem o produto químico é compatível um com o outro, sabe? Só que o Renner, ele é bem mais, tipo, bem mais perigoso. Se você passar por cima de outro, você pode ficar careca. Gente, eu não sei como que eu não fiquei careca, porque o Rena, eu passei por de cima do High Life. Tipo, não foi um tempo que eu dei assim. Ai, eu parei de usar o Rena num dia, esperei 3 meses pra poder passar corrigindo. Eu parei de usar o High Life no dia e esperei 3 meses pra passar o Rena. Não, eu passei o High Life em cima do. Passei o Rena em cima do High Life, tipo assim, de um dia pro outro. Então, eu não sei como que eu não fiquei careca. Não sei como que eu fiquei careca, gente. Eu era muito doida mesmo. Desmiolada. E aí, quando eu comecei a passar o Rena, gradativamente, com o uso dele, eu fui vendo o resultado. Realmente, ele ficou lindo. Vou deixar aqui uma foto minha com o Rena. Ficou muito lindo mesmo. E o Rena, ele é aquele produto que ele atinge e atinge, né? E era duas combinações que eu mais amava na vida. Ter o cabelo preto e ter o cabelo liso. O Rena, ele deixava o cabelo, tinha esse efeito 2 em 1. Gente, ficou muito lindo o meu cabelo naquela época. Foi uma fase gostosa. Porém, eu tive que interromper também com o Rena, porque o Rena, com o tempo, ele foi, ele foi estragando meu cabelo. O que não estragou na época da transição do High Life com o Rena, depois de um certo tempo de uso do Rena, meu cabelo começou a cair. A cair mesmo. E quando eu engravidei, né, eu fiquei um tempo sem usar o Rena. Parece que o efeito do Rena tava fazendo ali naquela época de gestação. O meu cabelo foi caindo. Já tem de cair o nosso cabelo quando a gente tá no período gestacional, né? Então, o meu cabelo caiu triplicadamente. Aqui eu fiquei com umas entrada horrorosa. Fiquei com meu cabelo bem ralo. Nossa, foi terrível. Uma experiência terrível que eu tive. Então eu tive que parar, suspender com o uso dele. Depois que eu tive minha menina, eu fiquei por muito tempo, voltei com a chapinha, né, pra mim poder não ficar com aquela metade com o cabelo liso, metade com o cabelo cacheado. E foi então que eu dei um certo tempo, né, tive a brilhante ideia de fazer progressiva. Fui inventar de fazer progressiva. Fiquei com a ideia fixa na cabeça de fazer progressiva. Nossa senhora, eu não tava conseguindo ficar com aquele cabelo napolitano. Metade um, metade de outro. Não tava. Aí eu peguei, esperei um certo tempo, né? Porque eu tava, depois que eu ganhei minha filha, eu tava amamentando, tava todo naquele resguardo todo que uma gestante tem que ter depois do parto, né? E também eu tava esperando meu cabelo dar uma certa crescida para poder fazer a progressiva, porque, querendo ou não, quando a experiência de queda ocorrendo me assustou. Eu achei que dessa vez eu ia ficar careca, me deu medinho dessa vez. Na experiência que eu tive com a transição do High Life com a Renan, eu não tive medo, mas dessa vez eu tive medo, então eu optei em esperar. Aí quando eu tive a minha filha, esperei um pouco. Eu marquei no cabeleireiro de fazer a famosa progressiva. Pela primeira vez fazendo progressiva, gente. Se eu falar pra vocês que foi outra decepção que eu tive, porque a progressiva não pegou. A progressiva não pegou de jeito nenhum. Fiquei frustrada, porque eu paguei mó caro no salão que eu tinha feito a progressiva. Era no salão ali de frente, frente não, na rua da minha casa, ali onde eu morava. E é bem conhecido esse salão.
Mas a progressiva não pegou de jeito nenhum. Principalmente as partes que tava virgem. Eu achei que no mínimo que ia acontecer era de cair as partes que tava carrendo, que eram as partes do meio das costas para baixo, que era mais ou menos onde que tava o produto químico. E eu achava que no mínimo ia cair aquela parte. Não pegou a parte que tava virgem. Fiquei tão chateada, mas tão chateada. Então foi aí que nessa época eu tinha meus 23 anos, mais ou menos. 23 anos. E eu falei que eu ia parar com produto químico, né? Porque eu não tava gostando, né? Do que eu tava passando, né? Com essa situação do meu cabelo, porque, querendo ou não, nosso cabelo é a coisa mais importante, né? Não do corpo, né? Mas é a beleza da mulher. Então, eu tava muito frustrada com o que tava acontecendo. E naquela época eu resolvi parar de fazer produto químico e voltar com meus cachos e tal. E aí foi que o início, né, da minha transição. Eu fiquei até dos meus 23 anos até meus 24 anos cortando as partes lisas, fui cortando gradativamente as partes cacheadas. Eu fui, conforme ia crescendo um tanto assim de cabelo, né, natural, ia lá, cortava um dedo e assim fui fazendo até chegar mais ou menos num tanto ideal, né, que eu poderia cortar um tanto maior de cabelo, né, que desse pra mim já querer assumir meus cachos. E aí, tá. Como foi o dia que eu cortei meu cabelo? Gente, eu lembro que eu morava na frente da casa da minha sogra e é nessa época é a parte que tava mais me atormentando. Meu cabelo tava, tipo, me atormentando demais com a forma dele. Todo dia, tipo, pra não ter que ficar me vendo com o cabelo napolitano, eu passava chapinha pra poder não ficar aquela diferença exorbitante. Então, eu fiquei um ano mais ou menos nessa rotina de ir passando chapinha no cabelo. E era tipo um estresse atrás do outro. Porque quando você coloca na cabeça que você quer fazer tal coisa, você quer fazer aquela coisa, você quer fazer e quer assim rápido. E o processo da transição é uma coisa bem gradativa, né? Meio lenta. E aí eu fui passando chapinha no cabelo para poder uniformizar a textura do meu cabelo até chegar uma parte que eu pudesse cortar. Tá, eu fiquei mais ou menos um ano. Naquela época eu morava de fundo com a minha sogra, então foi onde eu e meu marido tinha conquistado nosso primeiro AP. A gente tinha financiado um apartamento e aí a gente foi. A gente estava no processo de mudança tal, correria, né? E a gente, naquela correria toda, eu organizando a casa, colocando as coisas no lugar tal. Eu tive um colapso nesse meio termo. Depois de tudo, a mudança, que é bem estressante, como todo mundo sabe, o processo de mudança é uma coisa chata, estressante. E eu tava estressada também com o meu cabelo. Eu tava morrendo de vontade que meu cabelo chegasse no tanto certo que eu tinha estipulado para poder cortar logo para mim ficar livre de vez. E aí eu lembro que um certo dia, eu tinha acabado de organizar tudinho já minha casa, tava tudo bonitinho. Meu apartamento tava tudo no seu devido lugar. Já era para mim estar mais aliviada.
Não, gente, eu não estava aliviada. Eu ainda estava nervosa. Eu lembro que eu estava na cozinha do meu apartamento fazendo almoço e veio uma brilhante ideia. Corta. Corta esse cabelo que você vai estar mais. Você vai se sentir mais leve, mais confiante. E eu lembro que nessas épocas eu tava vendo muito vídeo sobre transição capilar, gente. Tipo, não sei o que passou na minha cabeça de repente eu achei que eu ia ter. Eu ia me sentir mais acolhida, né? Com as meninas que também estavam passando com a mesma situação que eu. Eu comecei a ver vídeo de transição capilar e eu via a parte que as meninas faziam o corte, né? Aí eu via elas todas, tipo assim, de todos os vídeos que eu via, ela se sentia totalmente liberta, feliz, pelo menos é o que elas falavam, né? Se sentia liberta, feliz, não sei o que. Eu queria sentir essa felicidade, né? Porque, de fato, eu tava muito estressada com o meu cabelo, né? E nesse dia eu tava na minha cozinha lá, com a cabeça vazia, veio a brilhante ideia de cortar. Gente, fui e cortei o cabelo. Passei tesoura no cabelo. Tava sozinha na época, minha filha tava na escola, ela estudava na parte da tarde. Minha filha tava na escola, meu esposo tava trabalhando, só tava eu dentro de casa. Fui lá e cortei, meti tesoura na cabeça. Gente. Ai, na hora que eu olhei no espelho, gente, eu perguntei pra Deus, cadê a sensação que eu tava vendo naquelas gurias lá do vídeo? Aquela sensação de liberdade. Gente, aí eu comecei a chorar. Mas chorar, porque vocês viram o tamanho que tava o meu cabelo. Vou deixar aqui nos cards aqui o tamanho que tava o meu cabelo quando eu fiz o corte. Gente, eu fiquei Joãozinho. Eu fiquei Joãozinho. Mas, gente, eu dou risada agora, né? Mas olha, eu sofri pra caramba. O que eu não sofri na época que eu tava alisando meu cabelo, os medos que eu não tinha de queda do meu cabelo com química sobre química, eu fiquei com muito medo e apavorada quando eu cortei. Porque eu me toquei que ali já, tipo, agora é só você deixar crescer, porque eu não tinha mais o que fazer. Já tava cortado, já tava curto. Gente, eu fiquei uma semana chorando. E pior, as críticas que eu recebi, as críticas que eu tinha das pessoas, todas elas não me deu uma palavra assim de conforto. Mentira que eu tive um do meu pai. Mas de resto, todos que me criticavam, porque, gente, ficou muito curto. Muito curto. E meu cabelo tava grande. Tava grande. Você entendeu? E eu peguei e falei, meu Deus, e agora? E agora? Não tem outro. Aí eu pensei assim, não tem outro jeito, você vai ter que esperar crescer. Sua solução agora é só esperar o cabelo crescer e não tem mais o que fazer. Foi o que eu fiz, né, até hoje. Gente, eu dou risada agora. É porque é uma situação, assim, engraçada hoje, mas naquela época, eu achei que eu ia ficar em depressão. Sério, porque, né? Eu levei nome até de Pudos, porque meu cabelo ficou muito. Ficou esquisito demais, eu não vou mentir pra vocês, ficou esquisito, eu achei esquisito, você entendeu? Na verdade, eu achei que eu ia sentir a mesma coisa que as meninas do TikTok e do YouTube falavam que sentia, mas eu não senti, gente, eu não senti essa vibe de alegria. Na verdade, eu senti uma vibe de desespero, queria chorar, mas na vida que segue, né? Então, eu cortei meu cabelo, era em 2024. Não, que 2024 não. Eu cortei meu cabelo, era em 2019. Se passaram 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 anos de quando eu cortei meu cabelo e meu cabelo está aqui, ó.
Olha que lindo que está o meu cabelo. Grande. Foi um tempo de espera bem grande para ele poder ter chegado onde que ele chegou. Ah, e detalhe, depois que meu cabelo voltou ao normal, tive que cortar ele também de novo, por conta que burrice minha, né? Eu fiz cagada no cabelo, aí tive que cortar no cabelo. Senão era pra ele estar bem maior que esse daqui, sério. Era pra ele estar mais ou menos aqui assim, mais ou menos, ou mais. Era pra ele estar gigante, né? E graças a Deus foi foi uma espera muito demorada. Porque você quer que o cabelo cresça rápido e na verdade o cabelo não cresce rápido. É um jogo de espera, você tem que esperar, você tem que. Mas enfim. Eu não falei a parte que. Eu não mostrei as fotos da parte dos meus cortes. Mas eu vou deixar entre os cards para vocês verem aqui e o processo, tá? Vou deixar aqui a fotinha do processo do meu cabelo e para vocês, né? Para vocês verem, né, o que eu passei uns tempos atrás, né? Mas a minha mudança foi assim. Minha mudança foi assim. Hoje eu posso falar que valeu a pena, sim, porque o meu cabelo, ele é lindo do jeito que é, cacheadinho, ele é perfeito, sabe? E eu fico muito feliz porque as minhas sobrinhadas todinha vem com uns cachos lindos, maravilhosos. A minha filha não nasceu com o cabelo igual o meu. Minha filha, ela tem o cabelo mais fechado. Não, mais aberto. É um cacho, é mais polido do que cacheado. Eu não sei explicar direito, mas o cabelinho dela é mais polido do que cacheado. Mas as minhas sobrinhas, a maioria todas, tem uma que ela é bem parecida comigo. Até a corzinha, assim, a cor, o cabelo, ela é bem parecida comigo. E eu fico muito feliz, porque elas amam os cachos delas, você entendeu? Eu vejo, assim, essa geração assim gostando do próprio cabelo, né, cuidando do próprio cabelo, tipo, me dá um certo alívio porque que a idade que elas têm hoje, na minha vez, né, eu não soube aproveitar, eu não tive os cuidados necessários, né, eu não tinha aceitado o meu cabelo do jeito que era. Mas eu já fico muito feliz de saber que as minhas sobrinhas aceitam o cabelo delas do jeito que são. E eu fico muito feliz mesmo, de gratidão mesmo. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, já deixa um joinha, se inscreve no canal. E até mais no próximo vídeo.